E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo de História. Hoje nós vamos corrigir as principais questões, ou as mais difíceis, ou que vocês mais erraram ao longo da última atividade revisional online, beleza? Bora lá! Questão 5. O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha, teve por traço marcante, ou seja, pede aí para você marcar a alternativa correta que caracteriza a República Velha. A mais próxima aí do nosso contexto político e econômico vivido entre 1900 e 1930 seria aí a última alternativa, o predomínio, das oligarquias dos grandes estados, especificamente lá de Minas Gerais e de São Paulo, que procuravam assegurar a supremacia do setor agrário exportador através de quê, galera? Através de uma série de dispositivos e mecanismos de corrupção política que perpetuavam o poder deles, seja através deles mesmos ou de suas próprias famílias e oligarquias. Entre esses grandes mecanismos aí, galera, como extra da correção dessa questão, nós podemos destacar quais? A política dos governadores, a política do café com leite, o coronelismo, e dentro do coronelismo ainda podemos destacar o curral eleitoral e o voto de cabresto. Entre as questões que mais foram respondidas corretamente, a questão 7 fala o seguinte: em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que a segunda alternativa é a que estaria mais próxima. Então, falando aí do contexto prévio que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, seria a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias, que acentuou a rivalidade imperialista. Dentro desse contexto de desigualdade, nós podemos dizer, por exemplo, que a França e a Inglaterra, que lideravam o processo de neocolonização e de industrialização, e do outro lado tínhamos um Império Austríaco e um Império Germânico, alemão, que buscavam garantir novos espaços dentro do mercado industrial dentro da Europa e novos domínios neocoloniais. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, que é o que caracteriza lá para a gente a chamada paz armada, expandiu os pontos de atrito entre as potências, que mais tarde, galera, iria culminar na própria Primeira Guerra. Questão 8. Observe a foto desses soldados britânicos entrincheirados durante a Primeira Guerra Mundial. Com base nessas informações, responda. Identifique e explique as duas fases que marcam os conflitos da Primeira Guerra Mundial. Também descreva as dificuldades experimentadas pelos soldados que lutaram nas trincheiras da Primeira Guerra. Então, basicamente, são 3 questões em uma, né? Identificar as fases da guerra, caracterizar cada uma delas e falar sobre as dificuldades experimentadas pelos soldados, de acordo com a imagem. Bem, galera, as duas únicas fases desse conflito é a fase de guerra de movimento, onde é caracterizada pela movimentação das tropas, dos suprimentos, das armas, dos veículos lá para os frontes de guerra. E a segunda fase, que vai ser a fase mais longa do conflito, é a chamada Guerra de Trincheiras, onde inicia-se aí o processo de entrincheiramento, como podemos ver na imagem. Aí muitos podem perguntar, professor, o que eram as trincheiras? Na prática, galera, as trincheiras eram túneis feitos ali em último momento, de uma maneira, como eu posso dizer, sem uma estrutura correta, feita literalmente nas coxas para tentar sobreviver. Essas trincheiras faziam com que que os soldados, né, eles saíssem da linha de fogo e pudessem ter uma condição de maior proteção. O problema é que essas trincheiras, por serem feitas de toda forma, por serem feitas ali de última hora, não eram lugares salubres, saudáveis, não eram lugares adequados para um ser humano estar. Por quê, professor? Eram extremamente úmidas, era um ambiente onde você acabava de alguma forma sendo contaminado por alguma doença, ou então a umidade do local acabava forçando você a adoecer. Muitos animais passavam por ali como ratos, fazendo com que você adquirisse algum tipo de doença com eles. Além disso, o próprio ambiente de guerra era extremamente insalubre, com pessoas mortas, com pessoas amputadas, sangue, buraco de granada, de toda forma. Então as trincheiras para os soldados eram uma experiência
extremamente traumática, extremamente insalubre, que eu pessoalmente não desejo para ninguém. Um grande exemplo que nós podemos ver seria lá no filme 1917, que saiu recentemente, e que eu sugiro que vocês assistam, que na minha opinião é um dos filmes que mais se aproximam da experiência vivida durante esse conflito. Outra produção cultural que eu também sugiro que vocês procurem seria o livro Nada de Novo no Front, do escritor alemão Erich Maria Remarque. Ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial e após o fim do conflito lá em 1918 e a assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, 10 anos depois, em 1929, ele vai escrever esse livro, romanceando um pouco as experiências dos soldados alemães lá nos frontes do conflito. É um ótimo livro, pessoal. Questão 9. Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. Uma das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do Partido Comunista na época, em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com um companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: "Bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá." A afirmação do estudante de Berlim, que no caso esse estudante seria um dos maiores historiadores sociais dos últimos anos, Eric Hobsbawm, e futuro historiador inglês, baseava-se na ideia de que entre as alternativas corretas seria a última. A Revolução Bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país. O que isso significa, professor? A Rússia, galera, quando passou lá pelas revoluções que culminaram na Revolução Russa, na Revolução Socialista, nós vamos ver que o país era extremamente atrasado de nível técnico e econômico comparado com outros países vizinhos ou com outros países a nível internacional. Então, é necessário a gente entender que isso seria um bloqueio para o desenvolvimento da Revolução Russa. Na prática, de acordo lá com a teoria socialista científica, um país ele deveria migrar do capitalismo para o socialismo e do socialismo para o comunismo. Nessa primeira etapa do capitalismo para o socialismo, leva-se em consideração que uma vai ser reflexo da outra. Então, se o capitalismo naquele país era extremamente atrasado, consequentemente, o socialismo e o comunismo também iriam enfrentar uma série de dificuldades na sua manutenção e na sua edificação. E a questão 10, uma questão maravilhosa, só que muitos de vocês acabaram respondendo ela de maneira incompleta, é a questão que diz o seguinte: diante do que foi exposto nos textos anteriores, responda: qual o contexto econômico e político dos Estados Unidos durante a década de 20? O que foi a crise de 1929 e de acordo com a crise de que forma, a crise foi contornada pelo governo dos Estados Unidos? Explique. Então, são 3 questões conjugadas em uma, né? Primeiro, qual o contexto econômico e político dos Estados Unidos durante a década de 20? A década de 20, galera, ela é conhecida como os loucos anos 20. Então, um liberalismo econômico exacerbado, especulação financeira para cima e para baixo, promoção do American Way of Life. Os jovens a nível social só queriam saber de festa, de bebedeira, de curtir, de liberdade. As mulheres conseguiram cada vez mais liberdades sociais, adquirindo hábitos que quebravam completamente com a tradição vivida até ali. E isso acabou promovendo uma euforia entre os estadunidenses que acreditavam naquela época viver uma economia que não era de fato a economia que estava de acordo com os padrões econômicos do país. Então criou-se uma bolha econômica e uma expectativa de algo artificial, fazendo com que lá no final da década de 20 nós tivéssemos lá a crise de 1929. Aí vocês vão perguntar: certo, professor, qual a relação entre o contexto e o fato?
O que acontece, galera, é que a crise de 29 foi reflexo direto de 3 problemas que foram vividos durante os anos 20 nos Estados Unidos. O primeiro deles, especulação financeira para cima e para baixo, sem nenhuma fiscalização do Estado, promoveu que fosse criado um crédito absurdo, e quando esse crédito fosse cobrado, não tinha dinheiro de fato. Outra coisa que aconteceu foi a especulação imobiliária, que prejudicou bastante muitos bancos, que acabaram vindo a declarar falência. E por último, temos a superprodução agrícola e industrial. Então, durante a década de 20, nesse euforismo econômico, abriram-se um sem número de empresas e indústrias que acabaram competindo entre si em vários mesmos mercados. E o problema é que, apesar de existir várias indústrias disponíveis e vários produtos disponíveis no mercado, não existia um consumo dentro do país que acompanhasse esse ritmo. Então muitas empresas literalmente estavam com galpões e galpões de carros e geladeiras e fogões, ou de grãos e sementes e outros gêneros agrícolas, sem quem fosse comprar, literalmente. Então isso acaba gerando todo o contexto econômico e financeiro que promoveu lá o crash da Bolsa de Valores de Nova York. E a última questão, de que forma a crise foi contornada pelo governo dos Estados Unidos. A crise, galera, explodiu em 1929 e só foi iniciado um processo de solução desse contexto a partir de 1933, com a eleição de um novo presidente que vai garantir uma mudança na postura política e econômica dos Estados Unidos. Se até ali os Estados Unidos era considerado liberal, ou seja, o Estado não intervia de maneira nenhuma na sua própria economia, Roosevelt, o novo presidente, ele vai ter uma nova postura, uma postura chamada de welfare state, ou estado de bem-estar social, que o Estado agora ele ia passar a intervir na economia, defendendo o consumidor, defendendo a população e garantindo subsídios para as empresas privadas que estavam entrando em falência. Mas as grandes práticas dessa nova política, chamada de New Deal, ou novo trato, ou novo tratado, é o investimento pesado de dinheiro público em construções civis, garantindo assim a contratação de um sem número de desempregados, fazendo com que esses desempregados agora tivessem novamente um poder de consumo que iria voltar a acelerar a economia nacional, e através das construções civis construir uma série de serviços públicos e estruturas urbanas públicas que garantiriam uma melhoria no bem-estar da própria população, como praças, escolas públicas, aeroportos, estradas e assim por diante. Então é isso, galerinha. Gostaria de agradecer o trabalho que vocês fizeram aí em responder às atividades com empenho, tá certo? Também gostaria de lembrar vocês que é tempo de revisar e correr atrás de todas as atividades e leituras atrasadas, tá certo? Colocando todas as videoaulas em dia. Isso porque nos próximos dias nós teremos grandes novidades que vão alterar bastante e facilitar ainda mais o nosso trabalho, beleza? Desejo a todos uma ótima semana, um grande abraço e até mais.